Oi, tudo bom? Aqui é o professor Alexandre Magno e eu quero conversar com você sobre administração e empreendedorismo. Vamos lá? Vamos falar sobre o custo real de um funcionário. Essa talvez seja uma das maiores armadilhas que um gestor encontra na questão financeira da sua empresa. Uma questão que passa pelo RH, passa pelas finanças e que muitas vezes o gestor, que ainda é amador, que ainda está no começo, não percebe claramente isso. É importante você que está em formação, aluno de administração ou alguma outra área correlata, pós-graduação, entenda isso, porque quando você for contratado, essa informação é super importante para você. Assim como você que está na gestão, se atente a isso claramente, para você entender exatamente qual é o custo real de um funcionário. Primeira coisa que a gente tem que entender é que existe um salário, lógico, do funcionário, e esse salário, existe alguns tributos em cima dele. A gente não vai trabalhar em cima dos tributos, não é sobre eles que eu quero falar, porque eles é muito lógico. Se você paga FGTS, tem lá 8, 9% da FGTS. Se você paga INSS, por aí vai. Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o custo de um funcionário ao longo do ano, que muitas vezes a gente não se prepara para isso. Todo funcionário ele tem dois direitos básicos no nosso país. Um deles é férias e outro é o 13º. E é muito comum a gente ver gestores desesperados no meio e no final do ano porque a folha pesou. Vou lhe dar um exemplo. Vamos dizer que você tem 10 funcionários e cada um deles ganha R$1.000. Quando chega no final do ano, você tem que dar o 13º deles. Portanto, aqueles R$1.000 se transformou em R$2.000. Se você tinha 10 funcionários, você pagava 10 mil, agora vai pagar R$20.000. Digamos que desses 10 funcionários, 5 deles entram de férias. Final do ano, não tem muito movimento, você coloca 5 para entrar de férias. Então, além de você dar o 10º dos 10, você tem que dar férias de 5. E você vai colocar alguém para substituir, 2, 3 pessoas para substituir esses 5 pessoas ali temporárias. Então, vá somando esse volume, você vai perceber que isso vai ter um número muito maior do que o previsto. Então, eu quero que você, a princípio, preste atenção que o funcionário que custa R$1.000, ele não custa R$1.000, e você vai ver agora o quanto ele custa exatamente. Vamos dizer que o nosso funcionário ele ganha R$1.200. Vou colocar como exemplo aí um salário base de comércio, de algumas funções mais operacionais. Ele trabalha 12 meses no ano, então ele ganha ao final de um ano R$14.400. Entretanto, na hora que ele sair de férias, ele tem direito a uma férias no ano, na hora que ele sair de férias, ele vai precisar de alguém que o substitua. E talvez você pense, Alexandre, mas dá para se organizar. De fato dá. Se você trabalha num restaurante, por exemplo, você tira um garçom, ele está de férias, e os que ficaram lá se organizam e substituem e tal, ficam dividindo o trabalho, trabalham um pouquinho mais, mas conseguem substituir ele. Isso pode acontecer, mas nem todas as funções isso dá certo. Por exemplo, o porteiro de um prédio, se ele entra de férias, necessariamente tem que alguém o substituir. Isso é uma nova contratação, é o que a gente chama de contrato temporário. Você precisa aqui então de mais um salário para contratar essa pessoa. Na hora que ele saiu de férias, ele custa você mais um salário, mais R$1.200. Além disso, todo funcionário ele tem direito ao 13º, que é um salário extra, pago normalmente no final do ano ou em 2 parcelas, metade em julho, metade em dezembro. Que é a ideia de incrementar a economia, fazer com que você gaste um pouco mais, tenha um pouco de desfrute um pouco mais de outras coisas, você não está na sua receita e no seu custo mensal. Então a empresa dá um 13º. Novamente eu repito, ela pode dar no final do ano ou pode dividir isso em 2 parcelas, no meio e no final. Independente de como ela faça, é um salário, seja metade, metade, ou seja de uma vez só. Portanto, acrescentemos aí ao custo R$1.200. Durante as férias, você tem direito ao 1/3 de férias, que é 1/3 do seu salário tradicional. Então, durante as férias, para que você possa aproveitar as férias, você gasta o seu dinheiro com suas rendas, a sua renda com seu custo fixo, e você ganha 1/3 para você poder incrementar a sua renda durante as férias. Esse terço, portanto, é 1.200 dividido por 3,
ele ganha mais R$ 400 uma vez no ano. Nós somamos, então, ao seu salário base, que deu 14.400 ao ano, um salário de férias, 1.200, que é do seu substituto, mais o terço, que é R$ 400. Como as férias, o décimo e o terço é pago apenas uma vez, nós vamos colocar apenas um. Então você somou 12 salários, 14.400. Um substituto nas férias, 1.200. Um 13º, 1.200. Um terço, R$ 400. Então você vai ter que somar isso aqui para encontrar o custo anual do seu colaborador. Então você somar todos eles, 14.400, 1.200, mais 1.200, mais 400, vai dar um custo anual de R$ 17.200. Isso dividido por 12 lhe dá um custo de 1.434. Aquele funcionário que a princípio parecia custar 1.200, ele custa, arredondando, R$ 1.434. R$ 234 a mais do que aquilo que você pensava. A esse valor, eu não coloquei nenhum imposto, nenhum tributo. Se você colocar aqui FGTS, INSS e outras coisas, você ainda pode aumentar esse valor. Mas o que eu quero destacar aqui não é exatamente o número, é o que fazer para resolver esse problema. Porque o salário está no seu custo fixo. As férias, não. O 13º, muitas vezes não. O terço, muitas vezes não. E você entra em desespero quando tem que pagar essas coisas. Acontece muito com os gestores. E para isso a gente cria uma coisa chamada provisão salarial. E esse é o grande tema da gente hoje. Provisão salarial. Como você tem um custo mensal de 1.434, como eu cheguei nesse número? Somei tudo anualmente e dividi por 12. O que eu preciso fazer? Eu preciso pagar ao funcionário os 1.200 e provisionar os 234. Essa é a estratégia correta para você fazer em relação a pagamento de funcionário. Então, se o custo é 1.434, mas ele só vai receber 1.200 por mês, eu preciso todo mês pagar ele os 1.200 e provisionar, significa guardar os 234. Feito isso, quando chegar no final do ano que você tiver que pagar, por exemplo, o 13º, aquele valor já estará provisionado na sua conta. Se você calcular 234 ao final de 12 meses, vai dar exatamente o que passa do salário dele. A necessidade extra, que é o décimo, o terço e pagar o substituto nas férias. Essa é a grande estratégia. Muitas pessoas não fazem isso com duas desculpas. Uma desculpa é que você não pode fazer. Eu não tenho esse dinheiro, não tenho como pagar, esse dinheiro não existe. E aí eu tenho que resolver de outra forma. Isso é um grande problema, é uma grande mentira. Que você tem esse dinheiro sim, você apenas não disparou para esse lugar. O que é que vai acontecer com você? Quando chegar no final do ano, você vai ser obrigado legalmente a pagar aquele 13º, ou a pagar aquele terço, ou a contratar aquele substituto. O que é que você vai fazer? Vai pedir adiantamento de cartão de crédito, vai pegar empréstimo no banco para adiantamento de 13º, vai se apertar, cortar custo numa época estratégica como final de ano para poder pagar essa folha maior. Então o dinheiro vai aparecer. Não deixe que ele apareça no aperreio. Se planeje e faça provisão. Primeira desculpa, não ter dinheiro. Segunda desculpa, você pode dizer, existem outros lugares para eu colocar esse dinheiro que vai me dar muito mais retorno. Por exemplo, se eu pegar os 234 vezes o número de funcionários e eu investir isso numa reforma, ou se eu pegar esse dinheiro e comprar de produto para o dinheiro girar, ou se eu pegar esse dinheiro e botar numa aplicação e etc., isso pode me dar muito mais retorno. De fato, é possível que dê mais retorno. Mas você tem que analisar duas coisas. Primeira coisa, eu estou falando de 6 meses a 1 ano. Você tira férias uma vez por ano, você tem seu direito a 13º normalmente parcelado, metade no meio do ano, metade no final. Dificilmente alguma aplicação financeira ou alguma coisa que você compra para vender vai lhe dar um retorno grande em 6 meses a 1 ano. Então essa coisa era se você provisionasse para 10 anos. Mas provisionar para 1 ano não faz nenhum sentido. E segundo, aí é uma autoavaliação. Será que você tem a disciplina de pegar esse dinheiro,
aplicar em alguma coisa, para na hora que precisar ir lá e tirar, tem liquidez para isso no investimento? Você sabe investir de maneira que isso funcione? Muito dificilmente. Então, na minha visão, são duas mentiras que a gente cria. Não tem o dinheiro, ou tem outro lugar para colocar esse dinheiro que é mais efetivo para que a gente não faça esse provisionamento. Não deixe que isso aconteça. Provisione. Pague o salário e o restante provisione. Separe para que você tenha o dinheiro na hora exata. O dinheiro provisionado de salário ele é só usado para pagamento de 13º, férias, terço e contratação de substituto para as férias. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se ficar alguma dúvida, de repente nas contas ou alguma coisa que eu falei não deu para entender legal, escreve aqui embaixo que a gente vai crescendo junto. Show? Um abraço, até o próximo vídeo.